Fala galera, esse é o Diabetecast, aquele podcast pra você que não aguenta mais ouvir. Ué, mas você pode comer isso? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio dessa segunda temporada do Diabetecast, o podcast pra você diabético. E eu tô muito feliz, tô muito empolgado. Estão acontecendo sincronicidades, sintonias, e sempre que isso acontece na minha vida, eu tenho certeza que eu tô no caminho certo. Então, muito prazer, eu sou o Rafael Ferreira, um diabético entusiasmático. Eu sou um cara que gosta realmente de diabetes. Sou muito orgulhoso pela diabetes que eu tenho. Confesso para vocês que eu sou até um pouco difícil a ideia de eu usar uma bomba, que eu acho que vai ficar fácil demais. Tem que furar o dedo, tem que tomar injeção. Só um parênteses aí. E eu criei o Diabeticando com a ideia de facilitar a comunicação, né? Entre médicos, pacientes, e simplificar a conexão entre nós diabéticos. Então a ideia é um local onde que nós consigamos nos conectar. E quando eu falo conectar, é conectar as nossas ideias, os nossos afazeres, as coisas que que funcionam e não funcionam para a gente. Porque assim como os computadores, né, se conectam numa nuvem aí de arquivos, a gente pode se conectar numa nuvem de tratamentos, de ideias, de formas. E isso certamente vai nos ajudar. Então, sejam muito bem-vindos. Esse é o Diabetecast, é o podcast do Diabeticando. Voltaremos agora todas as quintas-feiras apresentando o podcast para vocês com um assunto diferente. E agora vai se transformar num formato diferenciado. A gente está trazendo algumas pessoas incríveis aí para bater um papo com a gente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tanto quanto eu. Eu sou o maior privilegiado, né? Porque estou conhecendo uma galera, para mim está sendo mó legal, mas a gente deixa o contato no final para vocês se conectarem também. A ideia aqui realmente é se conectar e, pessoal, vamos chegar num novo nível. Vamos elevar a nossa performance. Teremos no dia 12 de agosto, o novo encontro do Diabeticando. Então, é um encontro por mês. Nesse encontro, a ideia é a gente sentar, falar sobre diabetes, sei lá, falar o que está acontecendo e a gente junto se ajudar. O último encontro foi incrível. Eu aguardo você no próximo. Os links de convite estão na página, estão nos links, né, nos meus links de acesso aí no Instagram, no Facebook. É bem fácil você achar, tá bom? E, pessoal, hoje eu estou aqui especialmente com alguém que eu descobri que tem muita sintonia com algumas coisas que eu acredito. E isso é muito legal. A gente vai conhecer ela, vai entender um pouco mais da vida dela aí durante esse episódio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu já gostei. A gente já está aqui um bom tempo batendo papo. Eu falei, vamos começar a gravar, senão a gente vai ficar batendo papo aqui o tempo todo e não vamos gravar nada, vai ser só papo, ou a gente vai fazer uma série de podcasts aqui. Então hoje estamos aqui com Flávia Abreu. Flávia, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui como nossa convidada. Olá, pessoal, prazer é meu. Prazer, Rafa. Vai ser bem bacana, a gente vai tentar conduzir isso aqui para a gente extrair o máximo possível da Flávia. A Flávia é outro nível, vocês vão ver, meu. Eu tava até conversando com ela aqui, falei, caramba, a Flávia vai dominar o mundo dos diabéticos, certeza, daqui a pouco é o mundo como um todo. A gente devia ter gravado a nossa conversa, né, Rafa? É verdade, meu. Ficou uma conversa assim, espiritual, uma coisa muito louca. Quem sabe lá na frente, lá, a gente não faz um episódio de podcast, acho que o Flávia topa aí, falar de não diabetes. Vamos falar sobre nada de diabetes. Eu tenho certeza que seria um papo bem legal. Pra gente trazer assim o comecinho, eu acho que é importante, né, a gente relembrar, até porque cada um fez uma coisa, cada um lembra de uma coisa e relembrar disso traz um flow de ideias que vai ser importante para o nosso resto da nossa conversa aqui. Então, Flávia, aonde que você nasceu, né? E como que foi a sua infância? Conta assim alguma coisa que você gostava de brincar, alguma coisa que você lembra. Fica à vontade. Bom, então, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas bem novinha, com 2 para 3 anos de idade, a minha mãe, que já era do interior de Minas, ela decidiu que eu e meu irmão, nós teríamos a nossa infância no interior, como foi a infância dela. Então, ela se mudou, né? Meu pai continuou na capital trabalhando, mas ele ia todo final de semana para Oliveira, que é a cidade que eu fui criada.
Eu não nasci lá, mas eu me sinto de lá, de qualquer forma, né? Então, assim, aquela infância que eu gostaria que todas as crianças do mundo pudessem ter. De fato, descalço, pé no chão, brincando o dia todo, aquele monte de primo, né? Naquela época, todo mundo fala aquela época, não é que eu seja velha, mas é que realmente todas as pessoas tinham muitos filhos, então tinha muitos primos, enfim, uma infância maravilhosa, perfeita. E o que você gostava de brincar, Flávia? Tem alguma coisa assim que você lembrava? Tipo, putz, essa brincadeira era a minha preferida que eu fazia com meus primos. Ai, a gente brincava de tanta coisa. Eu adorava carrinho de rolimã, apesar de que eu me machucava muito. Adorava montar Lego também, era uma coisa que eu sempre gostei de fazer com os meus primos. E, sei lá, a gente inventava tanta coisa pra fazer, sabe? Às vezes, tinha um cabo de vassoura, a gente conseguia inventar uma brincadeira ali. Gostava de brincar de tudo, mas eu acho que principalmente as companhias, entendeu? Os primos, meu irmão, todo mundo. Acho que é isso, né? A gente acaba com o nosso tempo, a gente perde um pouco da nossa criatividade, né? E como criança, tudo é possível, tudo é criado, tudo é bacana. E até você que está nos ouvindo aí, por exemplo, tem um filho, uma dica, tá? Uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as crianças são muito criativas. Então, às vezes, o seu filho você está sentado na sala assistindo uma televisão, e o seu filho chega lá com um copo d'água. E no meio do caminho ele derruba esse copo d'água no chão e quebra, faz aquela bagunça na sua sala. Aí você é muito bravo, vai falar pro seu filho, filho, a merda que você fez, sujou o chão. Só que na cabeça do seu filho, ele não tinha um conceito tão complexo de pegar um copo d'água, né? Ele só tinha um conceito de vou agradar o meu pai. Só isso. Só isso. O copo d'água foi uma ferramenta para que ele conseguisse executar isso. E quando você deu essa bronca nele, desse nível, e não explica para ele que ele não tem que tomar, mata lá dentro dele um pouquinho da ideia de que vou ajudar o meu pai. Claro, eu estou trazendo isso para um exemplo muito curto, tá? Se tiver um psicólogo nos ouvindo aí, ele vai entender o que eu estou querendo dizer e vai ver que é realmente muito curto o exemplo. Mas é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aproveitar a nossa criatividade de criança e criar bastante. E nós, diabéticos, precisamos ser criativos. Eu acho que a gente sendo criativo, a gente consegue desenvolver e sair melhor das coisas, das mirabolantes coisas que a gente passa, né? Flávia, conta pra gente, como que, conversando com a Flávia, né, ela já é diabética há 25 anos, ela descobriu bem cedo a diabetes, mas como que era antes da diabetes? Você lembra de alguma coisa que, tipo, era diferente? Tipo, pô, virei diabético, mudou isso. Tem alguma coisa? Ou que você lembrava, ou que você lembra que mudou, que ficou diferente? Bom, eu fui diagnosticada com 6 anos de idade. Então, assim, é óbvio que eu não tenho muita lembrança, mas eu tenho uma sensação de uma liberdade, assim, que eu não tinha. Que eu tinha e que eu não tive mais depois de diagnosticada. Né? Aquela sensação incrível de você poder dormir até a hora que você quiser, sem ter que acordar para fazer a ponta de dedo, e, enfim, essa sensação mesmo de liberdade, e que mudou muito a partir do dia que eu entrei no consultório, eu lembro direitinho. Essa cena eu lembro, que eu entrei no consultório e que a médica foi me explicar, só disse assim, até porque há 25 anos atrás, as coisas não eram tão esclarecidas, apesar de hoje ainda não serem tão esclarecidas como a gente gostaria, né, Rafa? Mas eu lembro dela falar assim pra mim, olha, a partir de agora você não vai poder comer doce, você vai ter que tomar uma injeçãozinha aqui todo dia e tal, e eu fiquei ok, né? E a minha mãe descabelou, minha família adoeceu, todo mundo, enfim, parecia uma sentença de morte. Eu lembro, isso aí me traumatizou, se eu lembro direitinho. Eu vou começar a perguntar pro pessoal se eles lembram disso, porque eu tive um insight agora, no último podcast que a gente gravou. Você que está ouvindo esse, provavelmente já deve ter ouvido o último, né? Que é o anterior a esse, é o segundo episódio, esse aqui vai ser o terceiro. Então, agora eu não me recordo qual das duas que falou isso para mim. Tá, uma das duas pessoas que participou comigo, ela comentou que eu não lembro se foi a Raik ou se foi a Laura, eu acho que foi a Raik. Quando ela descobriu que tinha diabetes, o médico falou, você vai na farmácia, compra a insulina e o farmacêutico vai te ensinar a aplicar. E ela chegou na farmácia, a farmacêutica falou, não sei aplicar isso não.
Vê lá em casa, lá, ela falou, eu apliquei a minha primeira insulina segundo um vídeo no YouTube. E eu falei, caramba, meu, tipo, pô, e assim, não é que ela mora numa cidade que não tem informação, não, ela mora no interior do Rio Grande do Sul e do Paraná, mas, pô, gente, depois vocês escutem, né, o podcast, esse último episódio antes desse, caramba, já pensou? E eu acho que essa lembrança da primeira vez que a gente vai no médico, eu acho que todo diabético tem, porque eu lembro como era o consultório, eu lembro como era a sala de espera, eu lembro que eram uns biombinhos cinzas, assim, ó, eu lembro a posição da mesa do médico, eu não lembro a fisionomia do rosto do médico, mas eu lembro como ele era, o cabelinho só do lado, assim, era um médico mais velhinho, usava óculos, aí ele me deu a insulina NPH, minha mãe já era diabética, e falou, ó, usa lá, sua mãe vai te ensinar a aplicar. Quem me ensinou foi minha mãe, eu nem vou perguntar, eu acho que eu vou fazer um episódio de podcast com a minha mãe, para perguntar para ela, mãe, como que você aprendeu? Na verdade, minha mãe, ela na época, sabe como que ela fazia? Ela comprava um frasco de insulina na farmácia e deixava na farmácia, pagava o armazenamento. E aí todo dia ela tinha que ir 2 vezes na farmácia e pagar para ser aplicada na farmácia. Verdade. Ela pagava a insulina, o armazenamento, as aplicações e as agulhas. Eu não sei quanto que era naquela época, mas não tinha como, o governo não dava isso, né? Isso sei lá, 35 anos atrás. Então eu imagino a bagunça que era. E realmente, né, Flávia? Há 25 e ainda ficar refém, atrás, né? De ter que ficar indo na farmácia, enfim. Na época que a gente se descobriu diabético, porque foi mais ou menos na mesma época, né? Eu e você, se a gente precisasse do YouTube, não tinha pra gente aprender a ficar insulina. Não tinha nada, não tinha tipo. É verdade, tipo, aonde que a gente ia procurar? Não tinha, porque não tinha internet, não tinha. Até tinha internet, mas a internet foi difundida lá no ano 2000, ano 90 e pouco. Então, putz, eu tenho uma enciclopédia lá, Russo e Cultural, aqui em casa, que era a enciclopédia mais ferrada da época. Eu vou pegar, eu vou até anotar aqui, ó, de verdade, ó. Larousse Diabetes. Eu vou dar uma olhada o que tem de diabetes naquela enciclopédia. Porque era Legal, o que tinha, era o que tinha, né? Tipo, não tinha mais nada disso. Eu vou trazer como curiosidade nos próximos podcasts, mas vou fazer isso sim, porque era o que a gente tinha como procurar. Tipo, pegava o dicionário lá, Aurélio, e ia ver o que era diabetes. Não tinha um livro, não tinha, né? Não tinha nem médico. E quando tinha médico, era um médico longe, que tinha uma consulta daqui 7 meses, porque era aquela agenda maluca, e no dia ele ainda ligava e desmarcava porque estava com dor de barriga. Vamos seguir. E pior, né? 25 anos depois, foi o que você falou. Ainda acontece isso. Não no mesmo nível, eu entendo que teve uma melhora, mas, putz, nem 10% da melhora que a gente realmente precisava. Com certeza. Com certeza, né? E assim, como que foi que você descobriu? O que você sentia? Né? Sua mãe notou alguma diferença? No geral, a gente teve até um episódio aqui da Bruna que não sentia nada. Descobriu do nada, assim. Então, a ideia de trazer essa pergunta aqui é você que está nos ouvindo, às vezes tem um parente, ou um familiar, ou um amigo que está assim, com alguns desse tipo de sintoma, possa falar, será? Vamos fazer um teste. Gente, o teste dura... Para você fazer um teste de glicemia, você tem que esperar 18 anos para sair o resultado. Não! É 15 segundos, 5 segundos nos aparelhinhos mais modernos. É muito rápido, é muito fácil. Claro que não é só esse resultado lá do dedo que vai falar se você é diabético ou não. Mas é um índice, e é um índice importante. Então conta pra gente, Flávia, você sentiu alguma coisa? Como que foi? Eu fui aquele diagnóstico bem clássico, bem que todo mundo escuta falar, né? Eu tinha 6 anos à época, de uma semana para outra, eu comecei a perder muito peso mesmo. Eu cheguei a pesar 17 quilos. Então, eu tava assim, pele em cima do osso. E ainda sofria bullying na escola por conta disso, hein? Que na época nem era bullying, mas enfim. Superei também, nem ligo. Mas emagreci muito e fiquei com aquele sintoma clássico de desidratação. E bebia muita água a madrugada inteira, bebendo água e fazendo xixi, muito xixi. Era esse ciclo vicioso aí, de beber água, fazer xixi, beber água, fazer xixi. E emagreci, fui para 17 quilos com uma semana. Então, assim, foi muito clássico mesmo. Minha mãe já até suspeitava, porque ela tinha uma amiga que tinha uma filha que ficou diabética, foi mais ou menos nesse estilo. Então, os meus sintomas foram bem clássicos.
Mas quanto tempo durou isso? Tipo, você começou a sentir em um mês, meu, vamos no médico que pode ser alguma coisa, mais ou menos isso. Não, eu fiquei nesse negócio de emagrecer, banheiro, xixi, uns 10 dias. Que foi o tempo, assim, da minha mãe marcar uma consulta na cidade que era próxima, que tinha uma endócrino legal e confiável, né? E me levar. Foi bem rápido. Foi bem rápido, porque minha mãe ficou apavorada, que eu emagreci muito. E... Caramba, né? Realmente, deve ter tido algum episódio de cetocitose, né? E ele destrói o corpo ali por dentro. Realmente, ele não emagrece, ele chupa a gente, né? Ele seca a gente. Sim. Minha mãe, com 37 anos, chegou a pesar, eu lembro que era 20 e poucos quilos. Assim, ela tem uma foto dela, de verdade, é um esqueleto com uma capinha de pele por cima. Assustador, assustador. E ninguém sabia o que que era, né? Eu falo que a gente que é diabético, a gente consegue diagnosticar a magreza que é saudável da magreza que é da doença, realmente. Então, quando as pessoas, às vezes... o ano passado eu emagreci muito, porque eu tive uma descompensação, e andando na faculdade as pessoas falavam, nossa, Flá, você tá muito magra. Algumas achavam legal, né? Você tá muito magra, outras falavam, não, para, tá muito magra, tá ficando feia. E aí eu sabia direitinho que não era porque eu tava fazendo uma dieta, nem por isso. É porque eu realmente estava descompensada. É aquela magreza que é feia. Sim. Ficar de doença. Ela vem com desidratação, né? Então, ela, de certa forma, ela causa em você uma aparência física velha, uma aparência física cansada. Acho que é isso, Isso. né? Aí você tá magro, cansado, parece que você tá doente. E é ruim, realmente. Eu nunca tive esse tipo de problema, mas minha mãe teve. Eu vi assim, putz, olhar minha mãe hoje, minha mãe tem a barriguinha, tudo mais gordinha assim, e imaginar ela com aquela aparência de antigamente, nossa, é totalmente inviável. E, meu, que legal, né? Às vezes a gente fica. Eu imagino que, por exemplo, a Raik, que é a pessoa que a gente entrevistou, quando ela descobriu a diabetes, ela foi no médico, sabe o que falaram? Que era virose. Porque ela tava com muito enjoo, e tava vomitando, aí falaram: ah, não, isso deve ser virose, volta para casa. Então ela foi tratada como virose, era diabetes. Sabe? Como que você vai no hospital e alguém não fala, mas você tá sentindo enjoo? Você tem. Sabe aquela pergunta? Você tá com sede? Você tem notado se você tem ido mais no banheiro? Vem aqui, deixa eu fazer um ponta de dedo em você. Matou! E assim, aí eu me pergunto, será que os médicos não têm esse recurso? Será que pode ser isso? Mas não é. Claro, não tem como o médico falar, vou te internar agora, libera um leito aí que você vai ser internada. Talvez para isso eu entenda que precisa de uma comoção maior de todos os órgãos envolvidos para que isso aconteça. Mas fazer um ponta de dedo, porra, meu, é muito fácil. Eu, se fosse médico clínico geral, eu ia comprar um aparelho de ponta de dedo e ia ter lá para de vez em quando, a hora que o hospital não desce, meu, já mata aqui o paciente na hora. Gente, desculpa, tá? Eu já ia ser preso, né? Agora, por exercer a medicina da forma ilegal. Mas eu acho que eu nem sou médico porque eu ia ficar injuriado com esse tipo de coisa. Tipo, vamos fazer um ponta de dedo, sabe? Eu fui no hospital há pouco tempo atrás tirar sangue, eu tenho uma tatuagem de identificação, né, de diabetes. Eu tenho algumas, mas essa aqui fica sempre visível. E aí, a hora que eu fui tirar sangue, a enfermeira olhou e falou: nossa, é diabetes na sua tatuagem? Tipo, você tem diabetes? Desculpa a brincadeira, tá? Eu quase falei, não, é asma que eu tenho. Eu fiz de diabetes porque o da asma não tinha no dia. Aí eu falei, tipo, ela falou, caramba, que legal, todo mundo devia fazer. Aí eu pensei, meu, ela é enfermeira do hospital. Ela não deve ter visto pacientes corriqueiramente com uma tatuagem de diabetes. Então, quer dizer, né, a tatuagem, eu gosto de tatuagem, tenho outras, tudo, mas essa aqui é especial para mim porque é de diabetes, né? Eu ganhei ela num congresso de diabetes, tem tudo algo envolvido. Então, alguém da saúde vê e ficar espantado com isso. Eu fiquei espantado com isso. Eu fiquei espantado com o espanto dela. Então, Flávia, a gente tem muito para avançar ainda. Conta pra gente o que você já fez como tratamento, né? Você que é uma diabética já há mais tempo, eu acredito que você não tenha seguido o mesmo tratamento a vida inteira. Então conta pra gente se já teve alguma mudança, o que você fez aí e o que vem dando certo pra você. Várias mudanças, graças a Deus. Eu falo graças a Deus porque as insulinas evoluíram muito, os tratamentos, né? Enfim, a gente estava até outro dia no grupo, né, para o pessoal que eu acredito que a maioria que está vendo aqui sabe que existem alguns grupos, mas as que não sabem o que tem vontade, né, Rafa, para pedirem para participar desses grupos que a gente se encontra lá, né, mais diabéticos, né?
e pode trocar experiências, ideias, que a ideia, né, é difundir. Mas a gente estava até rindo que alguém mandou um tratamento que era uma fitinha, que a gente fazia xixi na fitinha, e ela mudava de cor e a gente via quanto que estava a glicemia pela fitinha. Gente, na hora que eu olhei para aquilo, eu falei, eu participei dessa etapa da minha vida. E foram vindo tantas coisas diferentes. Então, assim, no início, eu iniciei com aquela insulina básica mesmo, né? NPH. Mas eu tive o diferencial que eu já tinha regular também. Então, assim, eu tive acesso às duas, porém, nem sonhava esse entendimento que eu tenho hoje sobre contagem de carboidratos, sobre fazer os bolos, né? Que é essencial para o controle glicêmico, é claro. Mas eu acho que a partir do momento que surgiram as insulinas, eu cheguei a usar a Lantus, mas o que mais me chamou a atenção da Lantus era o fato de eu poder aplicar uma vez só no dia. E aí eu fui para a Lantus e logo, quando veio a Tresiba, eu já quis testá-la também, porque falava que talvez fosse bom para diminuir as hipoglicemias da noite. Eu testo tudo que vem novo chegando, eu vou testando. E então, atualmente eu fico com a Lantus, eu fico com a Tresiba, desculpa, é que a gente é muita informação. Eu tô com a Tresiba, e aí recentemente tem nem 10 dias que eu troquei a minha insulina de efeito rápido e eu fui para Fiasp agora. E aí tá sendo realmente outra história. Uma já era de efeito ultra rápido, essa é mais rápida ainda, enfim. Mas eu acho que o divisor de águas mesmo no meu tratamento foi o Libre, para mim, para esse controle, porque eu sempre tive pavor de fazer ponta de dedo, gente, eu juro. No início, eram tantas pontas de dedo que eu cheguei a perder parcialmente as minhas digitais. E eu sofri muito com aquilo, muito mesmo. De verdade, eu tenho uma sensibilidade muito forte nos dedos, principalmente. Então, as picadas ali, a ponta de dedo era difícil. Uma das coisas que me fez realmente negligenciar o tratamento foi isso. Então, depois, né, de tempos, depois quando surgiu o Libre, é que realmente eu comecei a buscar um tratamento mais assertivo ali para mim. Ainda faço muitas pontas de dedo, mas hoje em dia eu acho que eu faço ponta de dedo que eu gosto, é que nem você. Eu gosto de ser diabética hoje. Então, assim, eu não aceito só aquele gráfico ali no Libre. Eu tenho que olhar para ver se ele tá bonitinho ali e comparar e ver se tá tudo funcionando normal. É uma coisa que passou a fazer parte da minha rotina. Então, assim, como tratamento, já fiz muita coisa. E fora aqueles tratamentos que as tias dão pra gente, né? De chá, toma chá. Que não é... Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que muita gente está se identificando. Ou até essa tia que está assistindo aqui, entendeu? É chá de folha de casca de não sei o quê. Olha, chá realmente é uma coisa muito boa, Rafa. Eu gosto de chá, particularmente. Mas não existe um chá para tratamento de diabetes, né? Então, assim, mas já comi muita planta por aí. Realmente, né? No encontro que eu fiz ontem com o pessoal do Diabeticando, eu até fiz uma brincadeira. Falei, é o seguinte, você se trata só com chá, ou você vai ficar aqui para mudar esse tratamento ou vai embora, meu. Porque não vem me falar de chá de picão que toma chá de folha de mamão macho. Tem que ser um mamão macho colhido no terceiro dia da lua cheia. É uma coisa assim louca, meu. E aí, para quem tá ouvindo a gente, o chá é diurético, né? Tem alguns chás que melhoram algumas funções do nosso metabolismo. Melhoram, aceleram. Mas a grande maioria dos chás são diuréticos. Então fazem com que a gente elimine mais urina. Eliminando mais urina, a gente elimina mais açúcar no corpo. Porque o processo todo, né, ali da urina, ela acaba absorvendo um pouco desse açúcar e a gente acaba colocando isso para fora. Então aí baixa um pouco a glicemia. Aí a pessoa tá com a diabetes 300, aí ela fica o dia inteiro sem comer tomando chá. A diabetes vai baixar, é lógico. Aí ela fala que o chá é um milagre. E, enfim, né, meu? Você vai nas feiras livres de rua, tem aquele saquinho, chá cura diabetes. Aí tem 32 chás. Eu tenho até medo do que tem aí dentro, meu. Porque você nem sabe o que tem. Será que tem, tipo, alguém que abre e fala, vou ver se realmente tem esses 32 chás aqui dentro?
Eu acho que ali é uma mistureira, eles põem tudo igual nos saquinhos e só coloca ali. Como é comprovado que o efeito placebo é muito bom, e é muito bom, é um fator psicológico importante, eu acho que acaba sendo disso, né? Enfim, e é isso, né? É a gente modificar o tratamento e trazer ele para o melhor, né? A gente tem que trazer o melhor, realmente. Não é custo, é investimento. É investimento. Talvez a gente não vai poder ter o melhor celular hoje do ano, mas a gente não ter o melhor tratamento para ter o celular do ano, gente, que burrice, meu. Vocês vão fazer com o celular numa cama de um hospital fudido aí. Desculpa o palavrão, tá, gente? Mas a real é essa mesmo. O que vocês vão fazer com isso? Não vão fazer nada. Então, compra o celular um pouquinho melhor, piorzinho, né? Que, enfim, e pague um tratamento melhor. Talvez compre o Libre por 15 dias, que é um sensor que faz o monitoramento contínuo. Eu avancei ainda mais, que eu fui pro Miau Miau, que ele traz ainda um patamar acima ainda do Libre. E se tiver um acima ainda, com certeza, eu vou buscar recursos para fazer isso acontecer. Seja trabalhando muito, seja economizando aqui, seja deixando de fazer algo que eu gosto para que algo que eu preciso aconteça. E aí a gente vê a diferença, né? A gente deixa de achar que tá tudo bem, fazendo pontinhas de dedo para realmente no final. Uma curiosidade, Flávia, no encontro do diabetes, teve uma diabética que tinha medo de agulha. Aí eu falei, mas como assim você tem medo de agulha? Ela falou que tem medo de agulha, quando ela vai aplicar, ela começou a usar bomba de insulina porque ela não aguentava ficar se furando com as outras injeções. Ela falou, eu tinha que olhar pro lado assim e tomar a injeção, porque eu tenho pavor de agulha. Eu falei, meu Deus, que ironia louca do destino, né? Eu já sou o contrário. Eu tenho pavor da agulha, não é da agulha, é da mão dos outros. Entendeu? Então, assim, eu muito cedo, eu fiquei diabética com 6. Eu lembro que com 7 anos, eu tomei a seringa, né, da mão da minha mãe, e falei assim, chega, eu não aguento a expectativa que você me causa de ficar, sabe? Vai logo, meu, aplica logo isso. Não, me dá isso aqui que eu faço. Você pode até preparar ela aí bonitinha, mas me dá aqui que eu vou fazer. E ela ficou espantadíssima, porque... E de fato, eu dói menos, eu sei aonde que eu tô indo, entendeu? Isso é uma coisa que acontece. Então, assim, de fato. E agora eu tô passando por um estágio que eu tô na faculdade, fazendo medicina, né? Voltei pra faculdade, como você sabe. E aí eu vejo os meus colegas lá olhando para a parte lá que a gente tem que aprender a se aplicar, e que eu olho e eu ainda brinco que eu falo, eu sou muito metida, gente. Isso aí eu já domino, não vou nem assistir. Mas agora eu tô me cedendo para as pessoas fazerem. Então, todas as vezes que eu tô lá na sala de aula, que eu vou fazer uma correção e tomar minha insulina, eu chamo alguém e falo, quem não veio ainda? Quem quer testar? Vem aqui, vem fazer, aplicar e bonitinho ensino. Mas tem pavor. Às vezes, assim, já cheguei a fazer exame de sangue, eu peço para eu pegar minha veia. Eu tenho pavor. Vou te ensinar uma dica. Uma coisa que eu aprendi há uns 15 anos. Quando eu vou fazer exame de sangue, eu já tenho uma piada pronta, sempre uma piada boa para mim contar para quem vai tirar o sangue de mim. Geralmente vem seguida de um elogio. Então eu faço um elogio e depois eu faço uma piada, para que a pessoa dê risada. Quando ela ri, ela relaxa. E aí eu senti que todas as vezes que isso funcionou, a coleta de sangue foi melhor. Agora, quando você pega alguém que, sei lá, brigou com o marido, tá injuriado ali, tá furando, puta merda, meu. E quando a pessoa coloca a agulha e fala, não deu. Aí ela tira, coloca e fala, não deu. Aí eu fui fazer um exame um dia, o que foi o exame que eu fui fazer? Não lembro, eu sei que eu tinha que injetar contraste. Aí a enfermeira injetou assim a agulha em mim. Eu tenho até hoje a marca no braço aqui Provavelmente foi aquele dia, eu tenho até uma mancha marquinha. Que você coloca aqui e fica, né, pra você precisar injetar o contraste, ela vem e injeta. Aí ela colocou, tirou, não deu certo. Colocou, tirou e não deu certo. A terceira vez, ela teve coragem de falar, ai Jesus. Aí eu quase morri, porque ela enfiou o negócio e falou, ai Jesus. Eu falei, não, Jesus não. Eu falei, deixa Jesus lá, meu. O que você fez aí? Ela falou, não, acho que estourou um pouco a veia. Não, mas peraí que eu vou corrigir. Aí ela colocou a mão assim no meu braço começou a ficar preto. Meu braço ficou uma bola preta aqui em volta, todinha assim, ó. Vazou sangue. Eu deitado lá, imponente, eu tava com dor de estômago. Eu não lembro o que era, que eu ia fazer uma tomografia, alguma coisa.
enfim, fechando parênteses agora, foi só uma coisa. Se você é enfermeira, nunca fale ai Jesus quando você furar o braço do seu paciente. Se ele for cardíaco, você perde o paciente na hora, né? Porque, pô, meu. E, Flávia, você fazendo medicina, você não pode, né? Mas, tipo, pegar a sua veia, você pede e alguém já deixou você fazer isso? Sim, acontece muito, acontece muito. Você se Mas, importa, eu posso pegar. mas assim, é que Agora eu não sei a se dor tem é que ser pouca, certo, né? mas Mas não é. Putz, meu. Não é uma aflição você conseguir colocar aquilo certinho na sua veia, sei lá. eu acho o máximo. Tá vendo? Essa é a maravilha da medicina. Eu acho o máximo com tudo acontecendo, eu ver, tá ali saltando e pegar bonitinho, enfim, vai entender, né? Realmente, é coisa de medicina, realmente. Tem aquelas pessoas que desmaiam quando vem sangue, né? Você deve pensar, tipo, vai entender isso aí. Flávia, para a gente poder entrar no nosso assunto, né? Que é o que trouxe a gente aqui. Então, para você que está nos ouvindo aqui, eu bati um papo com todo mundo antes, um papo resumido, e tentei entender, né, o que cada pessoa poderia trazer aqui para somar para a gente. E vocês já viram que, de certa forma, mesmo que nós não entrássemos no assunto, só esse bate-papo aqui já é agradável, já é gostoso da gente ouvir. Mas a Flávia é uma pessoa que tem diabetes há muito tempo, né? Tanto tempo quanto eu tenho. E o que eu vi nela, eu não vi em muitas outras pessoas que eu tive contato. O que eu vi nela foi uma propriedade sobre a diabetes e uma autonomia sobre a própria vida, do tipo assim, ó. Desde o começo ela falou, eu sou diabética, mas a diabetes, tipo... Eu quase falei, Flávia, vamos fazer um episódio sobre não diabetes? Porque a diabetes realmente não define ela. Não define. E eu falei, isso é muito importante a gente trazer para cá, né? Mostrar que a gente pode ter uma vida rebelde, uma vida radical, uma vida aventureira, uma vida viajando, uma vida fazendo aquilo que a gente quiser com a diabetes. E eu acho que a Flávia é a pessoa certa para falar isso pra gente. Então, o tema, né, que nós vamos falar aqui é sobre viver o diabetes, e eu acho que a Flávia, melhor que ninguém, pode, né, dar o tom sobre esse assunto aqui pra gente. Então, Flávia, fica à vontade. A gente quer ouvir de você o que é para você viver com diabetes. Eu acho que é essa a pergunta. Nossa, eu nem gosto de falar, né? Eu já fico aqui pensando por onde eu começo. Mas, ô Rafa, tem uma coisa, gente, que para mim é muito interessante falar. Quando a gente fala em diabetes, na cabeça, eu acho que de 90% da população mundial vem aquele questionamento. Nossa, tadinha, você nunca mais vai poder comer açúcar. Nossa, o açúcar é tão importante assim na vida das pessoas. E outra, é uma coisa que a gente já desmistifica aqui todos os dias. O diabetes pode tudo. Ele pode, inclusive, comer um doce. Ele pode, tudo com cautela, tudo com a contagem de carboidrato, tudo bonitinho. É mais difícil entrar na cabeça das pessoas que não têm diabetes, que tem um preconceito, né, formado ali, de que não pode, do que, de fato, do diabético que vai entender como que ele controla aquilo ali. Mas, para mim, a pior parte de todas, de me tornar diabética ali, é o sentimento de dó das pessoas. Para mim, isso aí foi o que me fez fazer terapia, o que me faz fazer terapia até hoje. Porque, querendo ou não, as pessoas, pelo menos, eu acho que até antigamente mais do que hoje, né? Era basicamente, parecia que era uma sentença de morte. Então, o que as pessoas olham e te falam? Nossa, tadinho, coitada, nossa, que dó. Eu ainda escuto isso muito. Eu já escutei de colegas da faculdade falar, nossa, que dó. Ou, ai, meu Deus, eu não aguentaria viver assim. Ai, se eu tivesse que picar meu braço todo dia para tomar insulina. Gente, isso não é nada para um diabético. Isso a gente tira de letra. Eu te garanto que se a gente tiver que conversar com uma terapeuta aqui, ela vai te dizer que isso é 1% do problema no consultório dela, é alguém falar que tá desgastado porque tem que furar o braço. Né? Então, realmente, esse sentimento das pessoas acharem que a gente não é capaz. Eu sinto que o diabetes, as pessoas pensam que é um problema cognitivo, porque parece que a gente nunca vai poder fazer nada, a gente nunca vai poder se formar numa faculdade. Isso eu até comentei com o Rafael que mais cedo,
né? O espanto das pessoas quando eu falo que eu sou advogada e que eu faço medicina atualmente. E de falarem, nossa, mas como que você consegue? Como que você conseguiu, né? Enfim, é uma questão ainda que tem que ser trabalhada. Então, assim, viver com diabetes, com todo esse tempo que eu tenho, né? Essa carreira minha diabética, é muito mais fácil, foi muito mais fácil para mim após a minha aceitação. Esse foi o divisor de águas na minha vida. E é uma coisa que eu gostaria que as pessoas que ou estão naquela fasezinha de rebeldia ou que se descobriram diabéticas agora, né, foram diagnosticadas, que elas não tivessem que passar pelo que eu passei, porque a minha fase de aceitação, ela veio muito tardia. Eu sou bem resolvida porque durante um tempo também eu resolvi negar. E por ignorância, eu sempre pensei assim, eu tô fazendo tudo que eu quero. Não tô cuidando da minha glicemia, fugia dos médicos, porque médico é prestação de contas. A gente tem que prestar conta ali da glicada, né? Ela tem que fechar. Então, eu já fugia do médico, por quê? Eu não queria levar meu exame, porque meu exame era meu atestado de culpa ali, que eu tava fazendo nada certo. E eu sempre conseguia achar uma culpa. Ou a culpa era que eu tive uma infecção de urina, e aí alterou minha glicemia, ou porque estava passando por uma fase difícil, muito delicada, e sim, fui empurrando com a barriga e pensava assim, tá tudo certo, né? Tá dando tudo certo pra mim. E não me toquei de que realmente as complicações iriam, e elas vieram, porque a conta chega. Para uns mais cedo, para outros mais tarde, mas ela chega. Então, eu já tive, né, nesse meio tempo, eu já tive 2 episódios de cetoacidose bem, bem severos. Apesar de achar que hoje em dia, né, entendendo mais o assunto, não existe cetoacidose que não seja severa, né? A cetoacidose realmente eu falo que é o pezinho na cova, e realmente meus pais chegaram a ficar desacreditados, né? Aquela coisa do médico falar assim, agora não tem mais o que fazer, só restaurar. Reza, que é isso, imagina, né? O pai escutar isso. Então, eu passei por muitas fases da minha vida e eu realmente só virei aquela chavinha ali quando vieram as minhas complicações e quando eu entrei para a faculdade, porque eu entrei para a faculdade com propósito, né, para medicina, com propósito de ajudar diabéticos. Assim como eu, a entender aquele universo ali, tudo que rege ele, que é muita coisa. Então, assim, já fui bem focada. E aí, um dia, eu na sala de aula, então uma professora minha de bioquímica maravilhosa, e ela falou assim pra mim, cara, eu tenho um orgulho dessa Flávia, porque ela sabe, ela se cuida e tal. E eu falei assim, Jesus amado, se ela olhar meus exames, ela vai cair pra trás. Porque hoje eu tô só existindo. Então, eu não posso, eu tenho que ser exemplo, eu quero ser um exemplo. Eu preciso ser um exemplo, né? Não tem como eu ser uma médica que trabalha diabéticos e não se aceita diabética. Então, assim, eu passei por várias e várias. Gente, pensa em alguma coisa, eu já tive. Entendeu? Eu já passei e é isso. Mas, hoje em dia, eu sou minha melhor amiga. Tem dias que a gente briga, porque a gente briga com melhores amigos também, isso acontece. Relações não são fáceis. Tem dias que eu gostaria de esquecer que eu sou diabética e nem escanear meu sensor, mas na maioria do tempo eu sinto orgulho. Assim, sinto vontade de dizer, de explicar, né? Eu brinco até que outro dia meu pai estava conversando comigo no telefone e ele falou, Flávia, aquela filha daquela minha amiga, ela tá numa fase muito ruim do diabetes. E aí a glicemia dela tá péssima. Meu pai, mas ela tá usando o Libre, ela tá, né? Ele falou, não, ela tem vergonha de usar o Libre. Ela tá naquela fase adolescente ali que ela sente vergonha. E eu não posso julgar. Porque eu, várias vezes na minha vida, eu já neguei, entendeu? Eu tenho amigos que descobriram que eu sou diabética há pouco tempo. Né? Quando eu resolvi realmente pegar ali, escancarar e falar, gente, sou diabética, eu me aceito, e eu ando com o meu sensorzinho, e eu acho ele lindo, tem dia que eu boto adesivo nele. E é isso. Como você falou lá no início, quando você estava fazendo a introdução. Dava pra gente ficar conversando sobre tudo e não falar sobre diabetes. Porque
ele não determina quem que eu sou. Apesar de não esquecer dele nem um minuto quase que do meu dia. Mas é isso. Incrível, né? Exatamente, né? A gente usa muito o exemplo do avião, né? Se o avião for cair lá, o avião nunca cai, né? Porque se cair, não estaríamos aqui para contar a história. Mas eles falam que quando o avião cai, a gente tem que colocar primeiro a nossa máscara. E é isso. E isso é preceito de sobrevivência. Se você vai pegar a máscara para colocar alguém do lado ali, no meio do negócio falta oxigênio para você desmaia em cima da outra pessoa, com a máscara da outra pessoa na sua mão ainda, impedindo ela de colocar a própria máscara. Você queria ajudar e fez a pior merda possível. Então, Flávia, talvez a sua professora, eu conheço você pouco, né? A gente tem aqui, mas eu também sinto muito orgulho de ter te conhecido, porque realmente, né, identificar uma necessidade, ir atrás dela e buscar ela é para poucos. Na verdade, é para muitos, mas são poucos que entendem que pode, né? Por que não? E daí que eu já fiz uma, fiz duas. Tipo, imagina, talvez hoje você está passando por uma faculdade muito mais fácil do que você tenha passado na outra. As questões da diabetes, questões de idade e tudo mais, mas realmente bem empolgante ver isso em você. Eu tenho certeza que isso ainda vai se tornar algo muito maior. Isso é só um embrião e é o início. Eu fiquei com duas curiosidades aqui. Você falou uma coisa que ninguém tinha me falado aqui agora, é algo que eu acredito muito e eu quero expandir isso para as pessoas também, e ninguém melhor que para poder falar, você vai me entender. Você falou sobre terapia, você faz terapia. E eu acredito que terapia, o pessoal acha que terapia é quem tá louco, né? E, pessoal, terapia é quem nasceu louco. Não, mentira. Eu acho que todo mundo nasceu louco. Eu acho que todo mundo tem aquela... Sabe quando você, tipo, esse dia não acontece. Pensou se você chegar no final do dia e ter alguém que vai olhar para você e falar, conta aí como foi seu dia. Pô, mas você não acha que você xingou seu chefe? Você não podia ter parado para pensar um pouco nisso? Aí você fala, é mesmo, né? É isso que é terapia. Terapia é você conseguir um local seguro para que você possa ficar vulnerável. A real é essa. A gente tem que vestir uma máscara social durante todo o dia e brigar pela nossa posição no trabalho, tem que discutir com o fornecedor, tem que ser chato com os caras, puta, quem trabalha comigo, eu já tenho certeza que quando desliga o telefone e fala, ou a gente vai atender esse cara bem, ou a gente vai perder esse cara. Porque eu não vou perder tempo. Eles sabem, pessoal, tô contratando vocês, é isso que eu tô pagando, é isso que eu espero, e é isso que eu quero, e será entregue no dia tal, ok? Não foi entregue no dia tal, tipo, gente, ok, aceito uma falha humana, vocês não me avisaram, se ocorrer de novo, estamos cancelando. E eu acho que, né, a gente tem que ser assim com a nossa vida. E as pessoas não, elas ficam vivendo turbulência dos próprios problemas e o problema vai virando maior e vira um emaranhado sem saber. E outra coisa que você me falou, talvez dá até para juntar um assunto com o outro, você disse que teve 2 episódios graves de cetoacitose. Quando foi que você percebeu? Porque eu, Rafael, nunca tive, né? Nunca descobri, nunca me deu nada, assim, algum sintoma para que eu precisasse descobrir isso. Eu já tive fases descompensadas que pode até ser que eu tinha um pouco de cetona no corpo. Mas da terapia, qual a importância da terapia para um bem-estar, até para o diabético, né? Porque a gente não fala isso, mas, o diabético ter um terapeuta, pensou se tivesse um terapeuta, é que nem que você falou, né? Eu acho que o diabético, a hora que chegar num consultório de terapia, a última coisa que ele vai falar é da diabetes, porque ele tem tantos outros problemas, né, que a gente não se fecha. Conta um pouquinho da terapia e da cetoacitose. Tá. Então, o que eu acho incrível da terapia é que a terapia, ela está para todos, mas nem todos estão para a terapia. Isso é fato. Isso é o primordial aqui que as pessoas têm que saber. A terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para terapia, porque as pessoas vivem em completo estado de negação e ou acham que tá tudo bem, ou também, o que eu escuto muito hoje em dia, as pessoas não quererem desembolsar o valor da terapia. Então, hoje eu tenho uma terapeuta que ela é magnífica. Quando eu entrei no consultório dela, fiz a minha primeira consulta, depois ela virou para mim e falou assim, Flávia, em questão de valores, eu perguntei os valores, né? Ela falou, quanto você pode me pagar? Aí eu quase caí para trás, eu falei, meu Deus, mas isso é muito subjetivo. Quanto eu posso te pagar? Eu como estudante, né? não poderia pagar nada, para te falar a verdade. Aí eu falei para ela, bom, eu não sei. Ela falou, pensa aí no valor, na próxima sessão você fala.
Porque eu não quero que você peça para o seu marido, eu não quero que você peça para os seus pais, eu quero que seja fruto do seu trabalho, fruto do que você produz. Então, como que você pode me pagar essa terapia? Isso eu já achei fenomenal dessa minha terapeuta aí. Mas, e o que eu acho é o seguinte, as pessoas deveriam fazer terapia. Principalmente, não só o diabético. O diabético, porque eu acho que a gente tem uma carga emocional muito grande. Né? Nós temos coisas ali que estão contidas, enfim. Mas que se você for olhar, um monte de gente tem trauma de infância. Não é porque você teve uma infância ruim, não. É porque são traumas, porque é o momento ali que você está se tornando uma pessoa, então pegando conteúdo, pegando vivência de tudo quanto é lado. Então, assim, existe isso. Quase todas as pessoas, trauma de infância, coisas que você não sabe que você tem. E outra coisa que eu acho fenomenal da terapia é que a gente não tem noção do tamanho dos nossos problemas. A gente sempre acha que eles são muito maiores do que a gente. Então, várias vezes nas sessões eu me pego reclamando de umas coisas que depois eu viro e falo assim, meu Deus, aquilo estava me consumindo. Quando eu falei, eu fiquei até com vergonha. Às vezes eu peço até desculpa. Eu falo, ai, me desculpa, porque que coisa idiota que eu tô falando, né? Ela fala, não, é porque você precisa de falar para você perceber que isso não é tão ruim assim quanto parece. Então, assim, a terapia... E outra coisa, né? Para fechar aqui sobre terapia. Eu brinco que quando as pessoas me perguntam a dica que você dá para uma pessoa que acabou de ficar diabética. Aí eu vou falar assim, busque um Dream Team, né, que é o time dos sonhos, para você se cercar. E aí neles eu coloco um terapeuta, eu falo um endocrinologista, que é essencial, um nutricionista, você tem que aprender a lidar com a sua alimentação ali. Aí, isso a curto prazo, claro. O terapeuta, que ele vai ficar, meu Deus, um oftalmologista, que eu acho que tem que ter desde sempre, assim, na minha visão, né? E aí, a partir do momento que as coisas vão... Não sei se eu esqueci alguém agora, me desculpa, mas a partir do momento que forem surgindo as complicações, aí você vai ter que fazer, claro, check-up com o cardiologista, angiologista, enfim. Mas esses aí eu acho que eles trabalham no início ali, em conjunto, e se eles conseguirem bater essa bola aí certinha, fecha um tratamento dos sonhos, assim, né? Porque é aquilo que eu falo, não adianta também a gente ter um Libre e uma insulina maravilhosa e o miau-miau e tudo mais, e a gente não saber lidar e usar aquela tecnologia a nosso favor, né? Porque tem muitas e muitas pessoas que não tem nenhuma dessas tecnologias, mas o tratamento é super alinhado, né? Fazem com NPH, tudo, e é tudo tranquilo. Então, eu acho que é importante. Então, Flávia, como você falou do terapeuta, eu realmente acho que é isso, né? Talvez a terapia, ela faz a gente entender uma coisa que eu aprendi há pouco tempo atrás, que é, por vezes, a gente quer contornar um obstáculo. E às vezes a gente tem que olhar para o obstáculo. Às vezes, o caminho é o obstáculo. O caminho é o obstáculo. A gente está indo... vou te esquivar aqui, vou esquivar ali, mas é ali que você tem que estar, pô. A vida tá te colocando vários obstáculos iguais para te tirar desse caminho e você desvia do obstáculo. Então, às vezes, a gente para e olha para o obstáculo. E talvez o terapeuta, ele consegue, de fora, ter essa visão. E falar, Flávia, mas não era isso que você tinha pedido? Aí você fala, opa, era. Aí ele fala, e não foi isso que aconteceu? Aí você fala, foi. Beleza? Aí você fala, bateu, fechou a conta. E é isso, né? Essas fechadas de conta. Eu tenho, hoje em dia, é caro uma terapia, claro, uma terapeuta renomada e tudo mais, mas, por exemplo, tem o Zentalk. O Zentalk é um aplicativo que oferece a primeira terapia por R$1. Você faz uma terapia de até 30 minutos por R$1. E a partir desse, ele tem os preços, né, os planos, onde você é um grupo de terapeutas que faz totalmente online. Então, você está na sua casa, você chega na sua casa, abre o aplicativo, entra lá, se eu não me engano é Zentalk que chama, e você bate lá, então, pô, R$1, gente. Você bate 30 minutos de papo com um terapeuta. E você vai contar pro cara ali que você tá com problema, tá brigando com alguém na sua casa, tá com problema com o chefe, e às vezes nisso aí ele vai lá e resolve a sua vida nessa hora. E aí você fala, caramba, era exatamente isso que eu precisava. Repertório é tudo.
Flávia, só fala pra gente agora, pra gente poder finalizar, a cetoacitose, o que você sentia? Aconteceu alguma coisa específica? Você passou mal? Como que foi? O meu primeiro episódio foi quando inclusive foi na minha festa de aniversário de 9 anos, né? Então, eu tava com sintomas de sinusite. Eu realmente estava com uma sinusite e isso me descompensou muito, né? Por conta da infecção, enfim. E aí, no dia da minha festa de aniversário, eu não sentia fome, não sentia vontade de nada. Assim, eu tava péssima. Então, tá aqui nas minhas fotos, quando eu olho hoje em dia, eu falo, gente, olha isso. Era nítido, assim. Agora que eu entendo, né? Era nítido que eu tava entrando, assim, num processo esquisito. Minha cara tava estranha. Mas eu aguentei ele até o final da minha festa. Aí, no final da minha festinha de aniversário, minha mãe olhou e falou assim, Flávia, o que tá acontecendo? Você tá triste? A gente fez tudo do jeito que você queria e tudo mais. O que tá acontecendo? E aí, eu falei assim, eu não tô aguentando mais. Aí, no que eu falei, não tô aguentando mais, ela percebeu que ela falou assim, toma então um copo de leite, que você não tomou nada, hoje não comeu nada. Aí, eu olhei pra ela e falei assim, eu não aguento. Eu não tô dando conta, eu não consigo me segurar. Aquilo ali tava me consumindo. Então... aí eu já comecei não tem enjoo e ânsia de vômito assim e tal, passando muito mal, desmaiei. E aí meus pais correram comigo, fui pro hospital, é a cidade de interior que eu morava na época. Aí lá de lá eu já saí transferida e os médicos já foi, né, dessa primeira vez aí que eles falaram, olha, ela não fiquei em coma induzido. E eles desacreditaram os meus pais, assim, falaram... Foi a primeira vez que eles falaram, é isso aí, não tem mais nada o que fazer, que a medicina podia fazer já tá feito, agora é rezar. E realmente foi o que eu senti. Agora, é engraçado, porque quando eu estava na sala para ser entubada, eu escutava meu último suspiro. A minha respiração ficava muito forte, assim, então eu escutei na hora que eu fiz assim e apaguei. Aí eu já acordei já outra pessoa. E também eu estava num processo já de emagrecimento que a gente achava que era normal, mas era em virtude da descompensação. Então, quando eu voltei desse coma meu aí, eu já estava gordinha, já estava saudável, mas foi uma coisa assim, e é o que eu me lembro. Aí, o meu segundo episódio, por incrível que pareça, não tenho nenhum orgulho de dizer isso para vocês, de contar isso aqui, mas às vezes as pessoas podem se identificar também, né? Quem sabe? Eu estava em dia com meu diabetes, tranquila, numa fase legal, até porque eu estava viciada em academia, em cuidar do meu corpo, então eu estava me alimentando muito saudável, etc e tal. Eu morava no Maranhão nessa época, em São Luís, e aí eu fui transferida de lá, né? A gente teve que sair, se mudar rápido. E aí eu fui fazer uma despedida. E nessa despedida eu achei que o mundo ia acabar em bebida. Eu fui beber. E eu não sou uma pessoa de beber muito. Mas o fator ali foi o fato de não comer. Eu fiquei só bebendo. Então eu tive uma cetoacidose alcoólica. Isso é o que pouquíssimas pessoas falam. Mas eu até então nunca tinha escutado falar. Então realmente meu organismo não conseguiu suprir ali. Realmente faltou insulina e sobrou muito álcool. E aí eu cheguei em casa bem e passou umas horas eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal. E episódios de vômitos, assim, que teve uma... Eu até, inclusive, dessa vez aí, foram tão fortes que eu machuquei o meu esôfago todo. Então, assim... E aí, olha só. É interessantíssima essa parte. Eu fui pro hospital... as pessoas são muito desinformadas ainda sobre diabetes, até as que vivem com a gente. Porque na época, eu estava no meu primeiro casamento e já tinha um tempo que eu convivia com meu ex-marido, porém, ele nunca teve a empatia de querer saber como é que era o meu tratamento, o que ele faria se eu passasse mal. Então, de fato, quem foi me buscar em casa foi uma vizinha minha, porque ela escutou o meu áudio, eu mandei um áudio pra ela falando que eu não tava bem. E ela foi me tirar de casa e falar pra ele, olha, ela tá passando mal mesmo, ela tem que ir pro hospital. Então, assim, a coisa é muito séria, né? Então, assim, a importância também da gente se cercar de pessoas que entendam ou fazê-las entender, né? Sobre o que a gente tá passando, o que pode acontecer.
Isso eu falo muito com meu marido atualmente, porque, ok, que ele é da área da saúde, mas se não fosse, ele saberia manejar, né? Se eu tiver uma crise de hipoglicemia de madrugada, se eu não conseguir caminhar até a geladeira, entendeu? Porque pode acontecer, e acontece. Então, assim, as pessoas, e às vezes até por vergonha mesmo de falar com o namorado, né? Com o ficante, alguma coisa assim do gênero. E aí, essa minha amiga me levou, né? Voltando ao assunto lá, me levou para o hospital. E eu cheguei no hospital e o médico não me colocava né, na bomba de sódio e potássio. Ele não me colocava esse soro. Ele me deu um soro normal lá para gotejar e eu sentindo que eu só tava piorando. E aí, foi quando eu fiz contato com os meus pais lá em Minas, né? E a minha endocrinologista, lá, que atualmente mora em São Paulo, ela ligou lá no hospital e conseguiu intervir, né? E esse médico, depois que passou tudo, porque realmente eu quase morri mesmo, ele veio, quando ele foi me dar alta, ele veio me pedir desculpa. Ele chorou muito. Ele falou assim pra mim que era o primeiro episódio de cetoacidose que ele pegava na carreira dele, que ele não soube manejar de fato isso. Que ele envelheceu em uma semana que eu fiquei ali na UTI, ele envelheceu, ele falou, brincou, 10 anos. Porque foi aí que ele foi pesquisar, que ele foi tentar entender e ver. Ainda bem que eu sobrevivi, né? E ele foi muito humilde, de me pedir desculpa, de chorar, né? De falar ali pra mim que ele passou por essa situação que é muito corriqueira, eu acredito. E olha que era um hospital particular, etc e tal. Então, assim, tá vendo que uma coisa puxa a outra, né? A gente começa a falar de uma cetoacidose, a gente já cai num assunto sobre conhecimento, sobre parentes, saber, sobre o próprio médico, né? E isso me deu mais também vontade de ir para a área da medicina, porque eu não queria que ninguém mais passasse por aquilo ali, sabe? Assim que eu tava passando, de um médico não saber, manejar, enfim. E é isso. Caramba, aí o médico veio chorando para você, né, entendendo isso, mas ele poderia estar chorando para seus familiares, né, para dar uma notícia triste. Com o mesmo discurso de que ele não entendia, pedindo as desculpas, e isso acontece, eu acho que rotineiramente. Claro, eu fui pesquisar quantos tipos de doenças existem. Putz, agora eu não me recordo do número, mas, quer ver, ó, quantas doenças existem no mundo, né? É que eu falei, pô, quantas doenças será que existem no mundo para ter uma ideia? Enfim, eu não lembro qual que era o cálculo lá que a gente achou, mas era algo em torno de 54 mil variáveis, uma coisa assim, são as doenças categorizadas. Mas imagina que dessas 54 mil doenças, talvez partam de 1.000, 2.000, o resto é tudo variação, são variáveis. Então, sabe, o médico pode simplesmente não saber uma variável e numa dessa aí, tchau. Acabou uma vida, acabou uma história, acabou uma advocacia, acabou tudo. Então, realmente, a gente tem que mudar isso. E pessoas como vocês farão isso, né? Você hoje se torna um exemplo disso, né? Assim como sua professora te disse que você tinha orgulho e isso te deu o estalo de falar, opa, realmente, eu tenho que ser um exemplo, né? Foi o que aconteceu comigo com o Diabeticando. Então, quando o projeto começou a crescer e eu comecei a ver que eu precisava ser o exemplo, né? Independente de eu não sou um cara que aparece. O Diabeticando não é o Rafael Ferreira, né? Como existe algo, não é o Rafa Bético, não. É o Diabeticando. A ideia é diabeticar as pessoas. Mas eu preciso ser um exemplo. Então, não tem como eu ter um tratamento ruim, não tem como eu negligenciar as coisas que acontecem. E você que está nos ouvindo, se tiver qualquer complicação, qualquer sensação, eu tô meio estranho, faz uns 2 dias, médico, é médico. Meu irmão, 2, 3 horinhas no médico, você pode resolver sua situação. Agora, deixa eu chegar no nível da Flávia, ela deu uma puta sorte. Ela mesma tá dizendo que deu uma puta sorte. Cai no médico errado, cai no hospital que às vezes não é um hospital bom, ou aquele dia não tá bom no hospital, o médico principal não tá lá, já era. Um caso desse de cetoacitose, chega lá, bebeu, tá ruim, injeta glicose na veia dela. Foi pro saco, já era. Deixa lá numa salinha escura, num canto tomando glicose, daqui a pouco, você desmaia, apaga, vão encontrar você depois, mortinha da Silva, com a diabetes 800. E aí,
Assim, sinceramente, eu não sei nisso, mas eu não acredito que o médico fale, eu errei, desculpa, vamos tomar isso como caso de estudo para que a gente não erre mais. Não, ninguém vai falar isso, que é uma vida. Então, deu uma complicação aqui, a gente até entende, medicina, né, enfim, não é nada contra, né, Flávia, é até o entendimento da área, mas deve acontecer isso. Então, a gente acaba não tendo como matar o que aconteceu, acaba escondendo ali o que aconteceu, não escondendo, mas colocando talvez até um outro culpado, e a gente acaba, né. E outra, não existe uma rede única imagina, devia existir uma rede única da medicina. Então, tudo que é de medicina tinha que estar lá. Tudo, tudo, tudo. Diabetes tinha que estar interligada com a diabetes daqui da China. Porque, claro, vai ter algumas variáveis, porque lá não é diabetes, não é chinês, né? Eu não sei como fala diabetes em chinês, mas eu fiz uma brincadeira aqui. Pode até ser, pensou se eu acertei? Eu devo ter falado eu devo ter falado uma puta besteira em chinês, na verdade. Mas devia ter um lugar unificado, e não existe. Então, pô, eu fiz o podcast com a Juliana Adriasme, não sei se você chegou a conhecer o caso dela. Meu, ninguém conhece o caso dela. Ela só pode ir para um hospital, que qualquer outro hospital que ela chega, o nego faz o exame de sangue nela e fala: Meu Deus, sua glicemia tá 1.200. Deu errado o exame, tem que fazer de novo. Ela fala: Não, é assim, não, não, não. É procedimento, tem que fazer errado. Então eu acho que ainda falta bastante conexão para a gente poder zerar isso. Flávia, para a gente fechar, para a gente finalizar aqui. Já pegamos que você é uma pessoa que fez advocacia, uma advogada formada, e agora tá querendo fazer endocrinologia. Tá querendo não, olha que louco! Passou do nível tá querendo, tá fazendo endocrinologia. Então logo você será uma endocrinologista advogada, ou você será uma advogada endocrinologista? Acho que uma advogada endocrinologista, pela ordem, mas eu acho que pela sua paixão você vai ter que inverter isso, enfim. De qualquer forma, você vai ter poderes para poder exercer um lado da medicina que a medicina não consegue exercer. É um lado jurídico, né, burocrático. Talvez você consiga auxiliar um processo ocorrer mais rápido e com certeza você vai poder salvar uma vida. Com certeza, com certeza. Isso vai te gerar ferramentas para isso. Então, baseado nisso, nessa pergunta do que você fez pessoalmente, eu vou te fazer uma pergunta diferente. Essa pergunta será aplicada em todos os podcasts que eu fizer com alguém a partir de agora. Eu acho que é uma das perguntas mais importantes e traz uma reflexão bem importante para a gente. Eu até aconselho que você faça essas perguntas para pessoas que estão ao seu redor. Faz para o seu marido, faz para sua mãe, faz para o seu pai, porque isso faz a gente refletir o que realmente vale a pena, o que realmente é o que importa. Então, Flávia, conta pra gente. Quem é você sem falar o que você faz? Uau, eu estava achando lindo o seu discurso, até a minha pergunta. Bom, quem sou eu sem falar o que eu faço? Bom, eu sou a Flávia, eu sou sonhadora, eu sou guerreira. Isso eu tenho certeza que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, nem tenho essa intenção, mas eu sou esforçada, entende? Assim, eu gosto de correr atrás de tudo que eu quero, buscar. Não gosto de nada de mãos beijadas, porque eu tenho isso pra mim, que tudo que vem fácil demais vai muito fácil, vai embora muito fácil. Então eu gosto de lutar, de ter um motivo pro qual acordar de manhã e batalhar, e sempre ter ali um sonho, sabe? Eu tenho vários sonhos e eu vou realizando eles, eu vou criando outros e é isso. Tem uma coisa que a minha mãe sempre fala muito pra mim, que eu acho que me define bastante. Porque muitas pessoas me acham mimada, porque ligam o fato de uma pessoa que é diabética ser mimada, né? Pode até acontecer que a gente seja um pouquinho mimado, etc. Não dá pra... Enfim, não dá pra saber. A gente é dramático, é o drama natural do diabético, sabe? É o drama queen, eu falo. Eu tenho ele 2 vezes, eu sou signo de câncer, então eu já ando com um drama, assim, exacerbado. Mas a minha mãe sempre fala assim, ela não é uma pessoa mimada, ela é sobrevivente. Isso eu acho que me define muito, sabe? Da vontade que eu tenho, assim, de viver. De todas essas coisas que eu já passei na minha vida, eu sempre ter garra, assim, sabe? Não gostar de injustiça, não gosto mesmo. Eu não quero que todo mundo me ame, muito pelo contrário. Eu sou de poucos e bons. Eu acho que isso é primordial. Mas eu falo o que eu penso. Eu sofro de sincericídio, entendeu? Eu brigo com 1 milhão de pessoas para defender uma, se eu acho que é aquilo ali que tá certo. Então, eu sou assim, sou justiceira,
Eu tenho um coração grande, eu acredito na bondade das pessoas, eu perdoo, eu acho que isso é lindo. Por mais que as pessoas não mereçam o meu perdão, mas eu não mereço sofrer com aquilo ali. Então, eu perdoo, eu passo a borracha, dou a volta por cima, e é isso. E tem um monte de coisa aí de defeito, sou dramática, enfim. É isso. Flávia, definiu muito bem. Eu já fiz essa pergunta para algumas outras pessoas nos meus projetos e você se saiu muito bem. Então, tu tirou uma nota excelente. Realmente, falar da gente, né, sem falar o que a gente faz é um pouco complicado, faz a gente se remeter a realmente o que a gente faz. Ontem eu tive um encontro com uma moça, se vocês quiserem depois procurar, o nome dela é Bianca Solero. Ela é uma psicóloga com foco em psicologia infantil e ela tem um grande ênfase na criatividade. Então ela está trazendo alguns cursos de criatividade, alguns materiais novos, e ela acabou fazendo um laboratório, né, conosco, lá com uma turma que a gente participa, e ela colocou exatamente isso. Ela está trazendo a criatividade e entendendo que a criatividade, talvez eu vou me expressar não tão bem quanto ela, claro, né, mas ela trouxe a criatividade como algo da natureza, como algo feminino. Algo feminino, não da mulher, mas algo feminino. Eu acredito que todo mundo tem o seu lado masculino e o lado feminino. O lado masculino, ele exige, esse lado que você me disse agora por exemplo, um lado masculino. Eu digo masculino no âmbito de evolução de espécie, é aquele lado guerreiro, é aquele lado persistente, é aquele lado que faz. Mas isso tudo é criado por uma coisa, que foi muito que a gente falou ontem e é o que você falou hoje. Motivação. O que dá motivação? Porque sem motivação a gente não consegue criar nada. A gente até consegue criar, mas aí a motivação acaba, vai acabando a vontade, daqui a pouco você não faz mais. Então, Flávia, eu não sei de onde você tira a sua motivação, mas você é uma pessoa que descobriu que a motivação é como se fosse o nosso fogão e a gente tem poder sobre o nosso botão de aumentar a nossa chama. As pessoas não entendem isso. Elas entendem que a motivação tem que partir de um externo, tem que partir de uma chama que está acesa em algum lugar. Você tem que ter um norte para seguir. Talvez você tenha que acender a sua chama alta o suficiente para que você seja o norte. Então, você hoje vive um processo como esse. Eu agradeço imensamente pelos nossos destinos terem se cruzado aqui nesse podcast, e isso me motiva a continuar. Eu acredito que todo mundo que nos ouve aqui também vai ser motivado a continuar. Eu acho que viver a diabetes é entender exatamente aonde que, né, o equilíbrio com que faz com que essa chama se mantenha acesa. Realmente a diabetes ela traz um lado mais dramático e mais precário pra gente, porque, pô, é foda você ter uma hipoglicemia no meio de uma reunião e isso queima você. Você tá concorrendo com outro cara que é comercial da sua empresa e você tem uma hipo no meio da reunião. Putz, você não vai conseguir concluir. Minha diabetes agora tá 160. Ela tá mais alta porque eu preciso estar com ela assim. Se eu tiver com a diabetes 80, eu não consigo ter essas ideias que eu tô aqui, porque vai me faltar um pouco de energia para mim poder, né, desempenhar isso tudo aqui. Então, Flávia, parabéns, realmente, você é uma inspiração, é uma das pessoas que eu posso dizer assim que me inspiram como um norte, apesar da gente se conhecer pouco. Para mim não interessa o seu dramatismo, as coisas que você faz, porque você é ser humano, é diferente, eu acho que isso é muito válido, mas o que você faz e o que você mostra para as pessoas, o que você coloca como meta é honroso, é incrível. É o que eu te falei logo, não sei se eu falei aqui na gravação ou antes disso, mas eu gostaria de ser médico. Eu tenho facilidade em falar com as pessoas, só que eu confesso que o tempo de espera para isso acontecer, tudo o que eu vou ter que fazer para que isso aconteça, não vai me fazer bem. E aí eu não vou conseguir colocar a minha máscara para colocar a máscara nas pessoas do lado. Mas o que eu observei é que você tá com essa máscara. E agora você está transformando ela em algo que você vai conseguir compartilhar para todo mundo que está ao seu redor. Então, realmente, parabéns, tá? Eu agradeço em toda a comunidade dos diabéticos, que são mais de 700 milhões, que poderão e certamente serão beneficiados através de um serviço seu, né? Então, você fará isso não de uma forma de trabalho. Daqui a pouco você vai estar falando, eu sou uma pessoa que ajuda diabéticos. É isso que eu sou.
Não importa como, não importa com que recurso, não importa se através da advocacia, da diabetes. Eu acho que daqui a pouco ela vai virar engenheira, é outro nível, né? Mas eu ajudo diabéticos. Não, não Então, corre esse risco. não corre, não, chega. Esses dias eu vi, tinha uma senhora aí fazendo a 4ª faculdade. Eu falei, pô, aí também é exagero, né, meu? Será que ela trabalhou com tudo isso? Enfim, são parentes. Mas eu tenho certeza que unindo tudo isso e com o poder da criatividade, eu acho que criatividade a gente tem só quando a gente é criança, até uns 7, 8 anos. Depois se transforma em combinatividade. A gente começa a combinar as coisas diferentes. Então eu percebo que é isso que falta para as pessoas hoje em dia. Combinarem cada vez mais para transformarem e transbordarem, né? Transbordar tudo aquilo, toda aquela mensagem que precisa chegar. Agradeço muito o seu tempo. Fica à vontade para você deixar um meio de contato. Eu acredito que talvez o Instagram é mais fácil, né, para as pessoas se encontrarem. Talvez alguém possa precisar de você para um processo judicial, de diabetes e tudo mais. Pessoal, a Flávia comentou comigo, ela tem um projeto, eu achei isso incrível. Qual que é a ideia? A ideia é pegar projetos de diabéticos, de processos de diabéticos que foram deferidos, né, que saíram, para que ela entenda onde que está a jurisprudência daquilo, para que ela consiga nos auxiliar melhor. Então, porra, se isso funciona e funciona em 90% dos casos, para que eu vou tentar os 10%? Eu vou tentar os 90%. E quem pode ajudar ela? Quem já conseguiu. Então, se você já teve um processo judicial que você conseguiu, entre em contato com ela. Passe a informação que ela precisa, que ela quiser. Né? Aqui a nossa intenção realmente é ajudar. E às vezes você compartilhando, você acaba ajudando alguém. E, pô, pensou que legal lá na sua lápide, lá na hora que você morrer, todo mundo vai morrer, tá? Eu não queria falar isso para vocês, mas a gente vai morrer. Pensou na lápide lá, salvou uma pessoa? Pô, que legal, meu. Você olhar um cemitério assim, sabendo que cada uma pessoa salvou uma pessoa. Então é isso, agradeço de novo, Flávia, agradeço você que nos ouviu aí até o final desse episódio. Os episódios aqui serão nesse formato um pouco mais longo, realmente. A gente tem bastante conteúdo para trazer. Fica à vontade, Flávia, para deixar uma mensagem final e falar dos seus meios de contato. Bom, Rafa, são tantas coisas. Primeiro eu quero te agradecer imensamente, porque até então, quem está aí nos assistindo não sabia, mas a gente foi ter nosso primeiro contato ao vivo e a cores, foi agora, né? Um pouquinho antes da gente entrar aqui para conversar com vocês. E realmente eu acredito muito em encontros na nossa vida. Eu até brinco com meu marido que eu falo que são encontros de almas. Eu e ele, nós somos um encontro de almas, assim, sabe? Uma coisa que é sem explicação. Eu acredito que seja até de outra vida essa conexão minha e dele, que não tinha, resumindo bem rápido, que não tinha que acontecer e acabou acontecendo, sabe? Eu vim morar em Manaus e conheci ele e tal, uma loucura, e acontece. E eu também acho que tudo tem um propósito. E te conhecer hoje, assim, pessoalmente e ver essa verdade no que você fala e no que você faz, assim, sabe? Esse incentivo aí que você me deu também para eu colocar esse meu outro projeto aí para frente. Eu acho que é o seguinte, a gente não tem que... O sucesso é uma coisa que a gente vai acontecer para as coisas boas, entende? Assim, então, assim, se eu puder fazer diferença na vida de uma pessoa, que bom, porque tem gente que passa por essa vida e não faz diferença na vida de ninguém, muito pelo contrário. Vem só para deixar coisa ruim. E esse seu projeto, você pode ter certeza que ele já está fazendo muito bem para muita gente, para abrir, para conversar, para se entender, para se expor. O que eu acho que é legal a gente falar sobre diabetes é tirar essa venda, sabe? As pessoas se conectarem, descobrirem que tem um monte de diabético por aí, entendeu? Nesse Brasil gigantesco, somos muitos. A gente ainda precisa de falar muito sobre isso, a gente ainda precisa de correr muito atrás dos nossos direitos, dos nossos insumos, né? Eu já pego até essa ponte que você fez, né? Que você estava falando sobre as pessoas ajudarem com os processos bem-sucedidos. Muita gente tem medo de divulgar o processo por medo mesmo de perdê-lo, né? Isso não vai acontecer, claro que não vai. Só quero pegar a essência ali do que está acontecendo, a jurisprudência, por que ele foi bem sucedido, para a gente poder gritar mesmo e conseguir, porque quem sabe daqui um tempo a insulina do SUS não vai ser a melhor insulina que tem. Entendeu? Por que não? Né? Por que a gente não pode ter direito a tudo do bom e do melhor?
Eu acredito muito, eu estudo isso na medicina, que prevenir é melhor do que remediar. Então, é mais fácil eu tratar os diabéticos com uma boa insulina e com bons medicamentos e estrutura do que depois, né, eu falo financeiramente para o governo, pagar cirurgias de amputação e as complicações e tudo que vai decorrer daquele processo todo ali. Então, assim, essa é uma coisa que eu aprendi no meu primeiro período de medicina, né, a medicina preventiva. Então, é muito melhor a gente, realmente, se a gente pudesse receber, a gente paga tanto imposto, né? A gente faz tanta coisa pelo Brasil, porque a gente não pode ter nada de volta, né? Então, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, de você estar aqui, de você existir, de você utilizar esse seu dom como ferramenta, né? Para difundir conhecimento, que conhecimento não ocupa espaço. As noites que eu não durmo, que eu fico pesquisando, que eu fico aqui, não é uma noite que eu perdi, é uma noite que eu ganhei, porque conhecimento é bom demais, gente, é maravilhoso, muito bom, é perfeito. E é isso, Rafa, só agradecer mesmo. Para quem quiser falar comigo, estava até contando isso pro Rafa, que eu tô com uma ideia, na verdade a ideia já existe, ela já nasceu, né, que é um Instagram para eu falar sobre diabéticos, e com diabéticos e para pessoas que convivem, né? Namora, tio, periquito, papagaio, todo mundo deve conhecer um diabético, né? Conviver e difundir conhecimento e com toda humildade, porque eu acho que tem que ter isso, né? A gente tem que ser humilde para aceitar que a gente não sabe tudo, né? Para a gente trocar experiências, que isso é importantíssimo. Né? E também não tenho pretensão nenhuma de falar como médica, porque eu ainda não sou. Eu serei, se Deus quiser, né? Ainda tem um caminho largo aí para andar, mas é isso. Então, vou soltar aqui agora, né? O Rafa já tá me seguindo, porque eu contei para ele, que é Sintonia Diabética. Vou começar agora, já vou, inclusive, sair aqui, eu já vou começar a fazer um postzinho lá para difundir essa ideia. E também no meu Instagram pessoal, que é Flávia_M Abreu. E é isso. E quem quiser falar comigo, trocar experiência e qualquer coisa, tô aqui para qualquer coisa. É isso. Se ajuda. A gente tá aqui nesse mundo, meu irmão fala muito isso. A gente veio nesse mundo para ajudar os outros. E é isso. Flávia, muito obrigado. Incrível, né? Pessoal, muito obrigado também se você esteve conosco aqui, de qualquer forma. E se você quiser participar, me manda mensagem aí, vamos se juntar. A ideia aqui é a gente realmente se conectar. Então, muito obrigado de verdade e até o próximo episódio. Nos vemos aqui no mesmo bate-horário, hein? Valeu, galera. Até mais. Fui!